Como vender, como fazer grana diariamente utilizando apenas a ferramenta de stories do seu perfil do Instagram. Provavelmente você deve fazer aí caixinha de pergunta, deve responder enquete, deve mostrar sua vida pessoal, expor sua família e seu filho. E eu não faço isso dentro do meu perfil do Instagram. O que eu faço no meu perfil do Instagram é justamente utilizar o Stories como uma ferramenta de venda. Nesse vídeo eu vou te dar uma aula explicando exatamente como você pode fazer o mesmo no seu perfil do Instagram, os principais erros, o jeito certo de você ofertar e fazer do Stories uma ferramenta de produção de renda para que possa rentabilizar a grana para você. A primeira coisa que você tem que entender é a rotina que você não deveria fazer nos seus Stories. Então, provavelmente, o que o mercado vai te ensinar é, primeiro, no período da manhã você vai fazer aqui uma Stories da sua rotina, o que você está fazendo, você acordando, você fazendo o seu devocional agora, que está na onda do momento, postar seu cafezinho da manhã, seu pãozinho com ovo, onde você está tomando café, o seu café, ou então postando aqui você malhando na sua academia, expondo totalmente a sua vida pessoal. No período da tarde, normalmente eles vão te ensinar a fazer o quê? O que é a sua vida pessoal? Como que está sendo o seu dia? Você está se movimentando, levando seu filho na escola? Está trabalhando? Está estudando? O que você está fazendo? Qual que é a sua rotina, seu lifestyle? E mostrar algo que você se conecte com seu público, que você também erra, mostrar a vulnerabilidade, mostrar que você é gente como a gente, pessoas se conectam com pessoas. Então, é isso que eles pedem para você fazer aqui, por isso você tem que aparecer nos stories. Se você fazer uma avaliação breve do meu perfil do Instagram, faz mais de 1 ano e meio que eu sumi dos stories, só me comunico em texto e vendo talvez muito mais com a galera que fica se expondo na internet. E no período da noite fazer o que? Caixinha de pergunta e gerar valor, né? Para pelo menos 5 caixinhas de pergunta. Tem gente que fala que o ideal é 10 caixinhas de pergunta por dia. Então, isso é normalmente o que o mercado, a rotina de stories que o mercado vai te propor a fazer. Então, o jeito errado de você fazer, justamente postar uma sequência muito grande de stories. Por quê? Porque o algoritmo não só tem que distribuir o conteúdo para muita gente. Se você pegar uma curva de visualização do seu stories, quando você posta seu primeiro stories do dia, ele vai caindo a sua retenção, a retenção aqui, normalmente, se você não é influenciador, provavelmente 10%. Então, que você vai começar aqui em 1.000 pessoas visualizando seus stories para bater aqui com 100 a 150 pessoas visualizando seus stories. O que você tem que entender nessa estrutura? O primeiro stories, o Instagram sempre vai entregar um pouco mais para sua audiência. Se ele for relevante, o que ele vai fazer? Aí ele vai entregar, continuar com a entrega alta, mas ele vai cair um pouquinho da sua entrega. No terceiro stories ele vai cair mais um pouco. No quarto stories cai mais um pouco e no quinto ele vai entregar só para uma parcela aqui da sua estrutura do Instagram. Então, dentro do perfil do Instagram, a tendência do algoritmo é ir caindo sua retenção, porque as pessoas vão saindo, as pessoas não vão ficando no seu perfil, vão pulando. Quantas stories você pula hoje? Já parou para ver quantos que você para e quantos que você pula? Você pula a maioria. Isso faz com que a retenção caia. E aí que tá o maior erro de quem usa o stories hoje. Por quê? Porque demora demais, demora um período muito grande para você fazer uma oferta. E quando você faz a oferta aqui no final, você tem 100, 10%, 15% da sua visualização do dia, sendo que você teria que fazer uma oferta sempre nos 3 primeiros stories. Eu vou te mostrar também alguns exemplos. 2 estratégias que eu uso na prática e 2 exemplos de como você vai fazer isso no seu perfil do Instagram. Qual que é o efeito colateral de você postar muitos stories no perfil do Instagram? Primeiro, você não tem tempo de ficar blogueirando. Se você é uma pessoa comum como eu, casado, tenho filho, tenho uma rotina, trabalho, sou CLT, eu não tenho tempo de ficar blogueirando. Não tenho tempo para isso. Então, eu acabo perdendo um pouco dessa linha. Segundo, minha vida não é interessante ao ponto de entrar no meu carro importado, morar numa mansão lá em Orlando e viver um mundo de conto de fadas. Então, se sua vida não é interessante no ponto de vista de ter uma mansão e de ostentação, talvez você não vai ter tanto conteúdo para postar, um volume de conteúdo muito grande para postar, e você precisa de vender assim como eu. Terceiro, isso vai tomar seu tempo. Você vai ficar horas pensando no que postar, horas editando alguma coisa, gravando, regravando para postar, e horas também se preocupado com o que você vai fazer, ou então fazer coisas que você não gosta para ter que postar na internet. E aí você cai no dilema da viagem digital, que é um conceito que eu criei aqui. Eu vou te dar meu exemplo na prática. Eu já viajo todo ano para os Estados Unidos. Ano passado eu fui 2 vezes, esse ano eu fui uma vez, então com frequência eu viajo para fora do Brasil. E se você parar para analisar o meu perfil, você vai ver pouquíssimas posts, pouquíssimas coisas relacionadas à minha viagem. Por quê? Porque eu estou preocupado em curtir a viagem. Eu não quero saber o que as pessoas vão pensar, o que eu estou fazendo, ficar documentando o que eu estou fazendo. Se eu ganhei dinheiro no digital, eu tenho que usufruir dessa grana. Então, o que eu faço? Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em viajar, curtir o momento com os meus familiares. E o principal de tudo, que é você não oferta. Você não oferta. E quando você não oferta pelos stories, o que acontece?
você não coloca dinheiro do seu bolso. Você literalmente não vende no seu perfil do Instagram. Beleza, Vini? Então me fala aqui qual que é a melhor maneira, o jeito certo de utilizar os stories, o jeito certo de utilizar o perfil do Instagram. A primeira coisa é você pegar aqui, aproveitar o seu pico de engajamento nos seus stories e fazer uma oferta mais um CTA logo no primeiros stories que você posta. Essa é a primeira opção. Então você vai colocar ali aqui embaixo, eu vou te mostrar depois alguns modelos para você utilizar de bate-pronto. Então, primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar uma oferta CTA. Segundo, se você tem um depoimento, coloque um depoimento para justificar que o que você postou anteriormente está funcionando, vai performar. Então é isso que você deve fazer. A terceira etapa desse processo, se você tiver argumentos racionais, por que a pessoa deve aceitar essa oferta, fazer essa ação que você já provou para ela que dá certo. Depois você pode colocar aqui você praticando aquilo que você falou, praticando aquilo que você está vendendo. Isso é importante. E depois você pode colocar aqui um tema mais livre. Aqui você está livre para fazer o que você quiser, postar o que você quiser utilizando sua rede social. A segunda opção que você tem aqui de criar esse conteúdo é você utilizar a famosa caixinha de pergunta. Ao invés de responder 5, 10, 20 caixinhas de pergunta, tem hora que você não quer mais parar para demorar 10, 5, meia hora, 1 hora respondendo caixinha de pergunta. O que você vai fazer? Você vai primeiro, opção número 1, vai colocar a caixinha de pergunta. Segundo, você vai dar uma resposta foda, outra resposta foda e na terceira você vai encaixar uma oferta. Tá vendo que você está fazendo oferta sempre aqui, onde você tem pelo menos aqui uns 50% e aqui também tem uns 50% de retenção dentro dos seus stories? É importante que você faça a oferta no momento que você tem mais views e não aqui no final, onde você tem poucas views. E aqui você vai colocar um depoimento falando que essa oferta aqui conseguiu produzir esse resultado, gerando um ciclo. Quando você utiliza essas duas estratégias, você pode fazer um dia uma estratégia, outro dia a outra. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Pode ficar replicando isso que vai funcionar, vai performar no seu perfil do Instagram. Isso funcionou comigo e vai funcionar com você também. Então, qual que é a melhor maneira de você fazer isso, de você produzir isso daqui? É simplesmente utilizar o que eu chamo de caixinha 3x1, que é uma das estratégias que eu ensino dentro da minha mentoria, dentro de um dos cursos que eu vendo. Você vai fazer o quê? Primeiro, colocar aqui uma caixinha de pergunta. Depois disso, você vai fazer a primeira resposta, vai estar aqui. A segunda resposta vai estar aqui. E responda com riqueza de detalhes, para que a pessoa entenda que você consegue realmente produzir aquele resultado. E na terceira resposta, pegar o gancho de uma caixinha de pergunta e responder com um link direto para o seu infoproduto, para a sua mentoria, para o que você vende no digital. Isso vai fazer com que as pessoas entendam e vai criar um ciclo na cabeça delas de que, opa, aqui tem muito valor, então eu vou pagar para ter mais valor do que já foi ofertado para mim, do que foi mostrado para mim dentro dessa estrutura de stories. A segunda estratégia que você pode utilizar é justamente o que eu chamo aqui de levantada de mão. Então você pode pegar um story simples. Eu recomendo primeiro que você faça isso ao domingo, é um dia que tem mais performance, porque tem mais gente ativa na plataforma. Eu recomendo que você faça a estratégia com seu stories zerado, sem apagar, tá bom? Espera zerar os stories lá. E domingo de manhã, por volta de 8 a 9 horas da manhã, você vai postar isso daí. Stories simples, fundo pretinho, texto em branco. Procuro 2 pessoas que queiram e que você vai colocar a sua promessa, o seu objetivo. Quebrar uma objeção aqui. Então aqui é o que? Promessa, um pezinho aqui de promessa. Aqui é objeção e aqui o famoso CTA. As pessoas que tocarem nesse CTA aqui, nesse botãozinho que você vai colocar aqui, você vai chamar elas no direct, convidar para uma reunião, ofertar seu produto, seu serviço ou sua mentoria. Essa é exatamente a estrutura que eu utilizo aqui no meu perfil e que eu faço todas as semanas, 1 ou 2 vezes. Essas 2 estratégias, elas acabam performando. Essas estratégias são capazes de colocar aqui tranquilamente mais ou menos R$4.000 por semana no meu perfil do Instagram. Tranquilamente. A estratégia sozinha não vai funcionar. O que você precisa entender é que você precisa de um modelo de negócio que vai estar encaixado com essa estratégia, que é o modelo de One Person Business. Exatamente o modelo de uma pessoa só para você faturar de 20 a 30 mil com infoproduto e mentoria no Instagram, que é o que eu aplico no meu perfil. Se você quer entender como funciona esse modelo de negócio, vou deixar um videozinho aqui com um card para o meu guia completo de One Person Business. Toca no botão, te vejo no outro vídeo.